já estamos de volta com o seu Amazônia em Debate, hoje falando sobre terceirização, pontos positivos e pontos negativos e o que precisaria ser ajustado para que realmente seja efetiva essa nova lei. A gente estava falando, inclusive, a respeito dos concursos públicos. O que a lei impacta diretamente nesses casos, doutor? A lei não trata, né, de contratação especificamente de contratação por órgãos públicos. Né? Ela não fala. Ela fala de empresa. A empresa é uma dicção própria de iniciativa privada. Né? Então, em princípio, o alarme que hoje grita na sociedade, diz, meu Deus, não vai haver mais concurso público, né, para os tribunais de justiça, para as prefeituras, né? Eu acho que é precipitado se pensar nisso. Não há autorização legal, até porque essa autorização esbarraria com uma exigência constitucional. Então, a Constituição exige para cargos públicos o concurso público. O que não impede que a gente veja aqui e ali, né, uma prefeitura contratando em atividade, enfim, a educação, como existe hoje, médicos, saúde, né, via empresa. Né? Isso, por um período, por necessidade excepcional, é teoricamente admissível, mas isso, para substituir o concurso público, não. Alerta, com relação às paraestatais, ou seja, sociedade de economia mista, empresa pública, bem dizer, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, né? Não há impedimento nenhum. Então, o concurso aí pode estar sob risco. Né? Eu posso, a partir de agora, eu sou empresa que estou afeita à legislação privada, eu posso, apesar de ter essa obrigação constitucional também, em certa medida, mas eu posso usar essa mão de obra via empresa terceirizada e não mais fazer concurso público. Há um risco. Eu, particularmente, defendo que não seria possível, mas há um risco que não tem no órgão público. Doutora, quem será responsável pelos direitos do trabalhador, como 13º salário, férias, entre outros benefícios? Ele ainda vai ter, entrando na lei da terceirização? Ele mantém. Na verdade, essa lei, ela mantém os mesmos direitos da CLT. Com relação a todos os direitos trabalhistas, as verbas, todos são mantidos. A diferença, na verdade, é que mantém o tomador que vai fazer o pagamento. Porém, como a gente havia conversado anteriormente, num caso de um processo trabalhista, de uma ação, ele vai... Já acontece isso hoje em dia, né? Então, vai continuar acontecendo da mesma forma e eu acredito que os juízes vão manter a mesma atitude, que é a responsabilidade, a subsidiária ou solidária, na verdade, né? Se a empresa menor não tiver como pagar, a empresa maior vai fazer o pagamento também. Na verdade, hoje em dia, eu vejo que eles já trabalham assim, pela área de compliance. Dentro do contrato de prestação de serviço dos tomadores, já vem a cláusula lá dizendo que, em caso de ação trabalhista, o tomador irá realizar o pagamento. Na verdade, a empresa contratante irá realizar o pagamento pelo tomador e, posteriormente, o tomador irá ressarcir. Irá pagar as custas judiciais, irá pagar honorários advocatícios, todo direitinho. Então, na parte das empresas que fazem o compliance, que tem tudo isso direitinho, já anteviram, né? Que o compliance, na verdade, é antever esse tipo de problema. E, no geral, a lei em si já mantém, eu acredito que vai manter essa mesma linguagem. Não vai mudar muito, não. Você já atua no ramo de segurança do trabalho, a gente estava falando que há 9 anos. No caso de um acidente de trabalho dentro daquela empresa com um terceirizado, como é que fica isso? A responsabilidade no ato... se corre um acidente de trabalho dentro e ele tem um SESMIT, o SESMIT da empresa é responsável por fazer os primeiros atendimentos, primeiros socorros, tudo direitinho. Mas a abertura de CAT, por exemplo, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, é pelo tomador e não pela empresa contratante. Né? A responsabilidade continua do tomador e a mesma linguagem que eu falei anteriormente. Mantém a responsabilidade do tomador, o tomador responde por todos os custos. Se o tomador não responder, aí a empresa será chamada e, na verdade, o trabalhador tem que chamar a empresa, né? E aí a empresa responder por isso. Bom, o Ministério Público do Trabalho vê a terceirização como um propósito de isentar a empresa de responsabilidades trabalhistas e também de um trabalho decente
ao trabalhador, a gente já falou várias questões. Inclusive, um outro termo está sendo utilizado, além da terceirização, hoje estão discutindo a quarteirização. O que é isso, doutor? Bem, primeira coisa, o Ministério Público, ele tem razão de estar preocupado. Como a doutora observou, se hoje no Judiciário nós temos uma busca, né, para pagamento de obrigações trabalhistas e responsabilidade pela empresa tomadora de serviço, é porque a empresa menor, terceirizada, ela não vem pagando. Nós temos na Justiça do Trabalho, né, o nosso cotidiano, sem número de ações, um número expressivo de ações, né, de empresas que a razão de existir da terceirizada é a tomadora de serviços. Então, nem sempre ela tem saúde financeira, né, ou quase nunca tem saúde financeira. É o que acontece. E aí o que acontece? E é por isso a preocupação da terceirização em todas as atividades. Então, em todas as atividades, eu vou ter uma terceirizada que vai contratar e não tem saúde financeira, né? Deveria ter, né? Não tem saúde financeira, porque a razão de existir é a tomadora de serviço. No dia que a tomadora de serviço virar para ela e dizer, eu não quero mais seus serviços, ela falha. E ela não tem dinheiro para pagar. Tomadora de serviço, só que aí o trabalhador tem que fazer esse caminho longo para receber e via judiciário para receber. Quanto demoraria esse processo, digamos assim, esse caminho? Depende, ele pode ser rápido em termos de audiência e julgamento se a empresa não recorrer ou se concordar, ou pode tomar muito tempo. Ainda tem uma coisa extremamente grave hoje, né? Que você sabe quem usa muito a terceirização na atividade meio são os órgãos públicos. Então, serviço de limpeza, né, serviço de segurança, são feitos pelos órgãos públicos, ok? E aí, geralmente essas empresas criadas para servir esses órgãos públicos, quando o contrato termina ou está perto de terminar, elas falem, ela não tem mais saúde. Quem é que paga, que seria mais rápido contra uma empresa da iniciativa privada? Em princípio, seria o órgão público, né? O Estado, o município, né? Só que o Supremo Tribunal Federal recentemente disse assim, ele disse, olha, o empregado tem que provar que o órgão público, né, ele não fiscalizou devidamente. Isso se chama, em direito, uma prova diabólica, uma prova impossível. É uma prova do capeta, para que todo mundo entenda, né? Então, ele disse, como você vai, imagine o trabalhador tendo que provar que o Estado do Amazonas, né, não fiscalizou direito. Então, a preocupação do Ministério Público é lícita e mais grave ainda que a quarteirização. Coloque mais uma empresa. Quarteirização daqui a pouquinho, tá? Nós vamos para um breve intervalo, mas você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes.